E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E quando a gente fala nisso, sempre surge uma questão que é queijo vegetal fermentado ou não fermentado? Qual que eu devo fazer? Qual que eu devo gostar? Qual que é melhor? Calma, é isso que nós vamos conversar agora. Porque quando a gente fala de queijos vegetais, esse é a grande divisão, né? O grande divisor. Isso aí, nossa, ouvi muito nas aulas de antropologia, né? O grande divisor, natureza e cultura tal. É como se fosse o grande divisor dos queijos vegetais, queijo vegetal não fermentado, queijo vegetal fermentado. E qual que é melhor? Eu vou falar que nenhum nem outro. A questão, ela não é nem de ser melhor ou pior, mas diferente. Porque esses queijos vegetais, eles vão servir a algum propósito. E você precisa entender qual é o propósito que você busca para que esses queijos vegetais eles supram essa sua expectativa, né? Então, o que a gente ganha? Então, eu vou colocar entre queijo vegetal fermentado e não fermentado, o que a gente ganha com cada um deles, tá? Os pontos positivos deles ali, para que então depois você possa decidir isso por conta própria, né? Não sou eu que vou decidir isso por você. Mas os queijos vegetais fermentados, para falar deles no primeiro momento, o ponto alto disso, sem dúvida nenhuma, é a fermentação, tá? E quando a gente fala de fermentação, a gente tem primeiro a questão do sabor, porque através da fermentação a gente consegue ter o gosto de queijo mesmo, uma vez que os queijos tradicionais eles são fermentados, né? Então, o grande lance é a gente buscar aquelas bactérias que fermentam o leite da vaca para fazer um queijo e colocar essas bactérias na nossa massa de castanha, por exemplo, para fermentar e ter esse gosto de queijo. Eu acho que esse é o grande ponto. Só que aí eu abro um parênteses. Quando a gente pensa nesse lado, é possível a gente fazer algumas variações de queijos vegetais que remetem a alguns tipos mais clássicos tradicionais, como Roquefort, por exemplo, como Camembert. Esses queijos vegetais, eles só são possíveis quando a gente utiliza os micro-organismos que fazem os seus equivalentes tradicionais. E depois, por outro lado, tem a questão da saúde também, porque a fermentação ela sempre vai enriquecer um alimento. Ela enriquece com as próprias bactérias que vão se reproduzir ali e essas bactérias depois vão ocupar a nossa flora, né, e vão fazer um bem danado para a gente. Vão produzir vitaminas, vão produzir enzimas. Essas bactérias elas podem quebrar algumas longas cadeias de algumas substâncias, como proteína, por exemplo, e deixar o alimento mais digestível, por exemplo. Tá? Para você ter uma ideia, é, a, a própria castanha de caju ela é considerada um dos 10 alimentos mais alergênicos, né? Ou seja, tem gente que não pode comer castanha de caju, tem gente que pode, mas sofre algumas consequências, mas saiba você que o potencial da fermentação é tal que pode reduzir essa carga alergênica da castanha de caju em até 50%, em alguns casos. Tá? Isso aqui é um ponto interessante para você perceber como que a fermentação ela pode beneficiar um alimento. Né? Então, para que a gente usa esses queijos vegetais fermentados? Normalmente a gente vai usar em assim, uma degustação, né? Uma tábua de queijos vegetais é com queijo vegetal fermentado, para realmente você sentir aquele prazer de comer um queijo, só que na versão vegetal e sem ficar inchado, sem ficar com gases depois, sem ter dor de cabeça, sem ficar pensando que, nossa, meu colesterol já está alto, comi queijo, comi uma tábua de queijo, agora vai subir. Com queijo vegetal, isso não tem problema, mas o prazer do queijo ele vai estar ali, justamente pela fermentação, né? Então eu acho que esse é um dos maiores benefícios de queijo vegetal fermentado, tá? E inclusive para alguns pratos que você vai utilizar, no qual não o prato em si ele não tem tantos ingredientes assim, e você quer dar uma ressaltada nele com esse gosto de queijo. Aí eu acho que vale a pena. Porque pratos que já são mais elaborados, que já têm mais sabor, como é o caso de hambúrguer, por exemplo, que tem, você coloca lá
o seu hambúrguer, vai colocar alface, tomate, molho, não sei o que, cebola, picles, vai colocar molho de qualquer outra coisa ainda por cima. Enfim, você constrói uma miscelânea de sabores ali. Se você coloca um queijo vegetal fermentado ali, sim, foi todo um processo, né, de fermentação, de cura e tal, que a hora que você colocar, ele meio que vai sumir. E a própria textura dele não é como a textura de queijos que estão para ser colocados no hambúrguer. Portanto, aí que os queijos vegetais não fermentados, eles acabam tendo o seu brilho no sol também. Porque assim, eu acho que esses queijos vegetais não fermentados, em termos de potencial de suprir a nossa necessidade de queijo em pratos acaba sendo maior, porque eles são muito mais versáteis para colocar numa lasanha, para colocar numa pizza, para fazer um macarrão mac and cheese, por exemplo. Então ele acaba entrando nesses pratos que eles têm mais sabor de uma maneira muito mais interessante do que esses fermentados. Né? E depois, esses queijos vegetais não fermentados, eles são mais rápidos de serem feitos. Ou seja, você consegue, enquanto a água está começando a ferver, com o macarrão ali dentro, fazer um tipo parmesão ralado, não fermentado, para depois já colocar nesse mesmo macarrão. Então, essa acaba sendo das benesses de um queijo vegetal não fermentado. Tá? Mas, é claro, numa tábua de queijos, ele já não vai alcançar os fermentados. Mas no hambúrguer, por exemplo, que você vai ter um prazer muito maior com a textura, né, numa pizza, vai ter um prazer muito maior com a textura dele do que com o próprio sabor, aí sim eles acabam sendo fantásticos. Depois, conta pra mim qual que é a sua predileção. A minha é os fermentados. E a sua, a gente continua essa conversa nos comentários.